Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá Danilo, é um grande prazer estar aqui com você novamente e compartilhando algumas ideias com todos que nos ouvem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre o filme Beleza Oculta, filme este lançado em 2017, cuja história é bastante profunda, impactante, bastante filosófica também, e podemos aqui fazer várias analogias e trazermos elementos úteis e práticos para as nossas vidas também, por que não? Bem, esse filme vai falar sobre a morte, o tempo e o amor. Nós não vamos aqui fazer analogias técnicas cinematográficas, mas sim pegarmos alguns pontos importantes do filme, trazê-los para uma realidade prática onde a gente possa relacionar esses elementos, porque, como ele mesmo coloca na abertura do filme, não é o personagem Howard, é algo que toca a toda a humanidade e que, de certa maneira, une a toda a humanidade, tanto a dor quanto o amor e também o tempo. Lembramos também que não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas quanto às ideias que ali são desenvolvidas, mas sim fazermos relações filosóficas, práticas, no sentido de compreender melhor como lidar com essas três abstrações, como são chamadas no filme, de maneira útil e prática em nossas vidas. Haverá também spoilers, então para aqueles que não assistiram ao filme, nós vamos falar de inúmeras cenas e também do final do filme, evidentemente. Bom, José Roberto, como é praxe, eu gostaria que você fizesse uma sinopse inicial para contextualizar o filme, para que a gente entendesse os personagens, a história, a ideia e os principais elementos que ele vai abordar. Com prazer, Danilo. Esse filme ele gira ao redor de um personagem, que é o personagem vivido pelo Will Smith, o Howard Inlet, que é proprietário de uma agência de publicidade e que, pelo que dá para entender, é uma agência de publicidade em ascensão, e vai ser acompanhado por três dos seus melhores amigos, também sócios dele nessa empresa. E o filme começa com um diálogo interessante do Will Smith, no papel do Howard Inlet, e depois avança para 3 anos no futuro, quando vamos encontrar um Howard muito diferente daquele que deu um discurso inspirado, porque ele teve uma perda muito trágica, a perda da filha dele de 6 anos de idade, e toda a vida dele vira de cabeça para o ar. O seu contato com a empresa praticamente se resume a ele na empresa, fazer os seus jogos de dominós, mas não se preocupa com essas questões. E os amigos deles estão preocupados tanto com a questão da saúde financeira da empresa, como também o fato de o Howard ser o seu melhor amigo, Então querem que de alguma maneira ele volte à sua situação normal. E acabam se deparando, após algumas investigações, que ele escreveu 3 cartas, uma para cada uma das abstrações que para ele são coisas importantes na vida dos seres humanos, uma carta para a morte, uma carta para o tempo e uma carta para o amor. Então eles têm a ideia de contratar 3 atores para se passarem por essas abstrações, para dialogarem com ele, buscando, de certa maneira, agir como um elemento terapêutico para trazê-lo de volta à realidade, e o filme vai correr nesse sentido, até uma resolução que é muito interessante, onde nós vamos perceber aspectos humanísticos, aspectos filosóficos, e o que muito nos chama a atenção, que além dessa preocupação humana que eles têm com o seu amigo, que claramente está se distanciando das coisas práticas da vida, são esses aspectos que a gente vai encontrar na filosofia tradicional, ou seja, na filosofia de Siddhartha Gautama Buda, na filosofia estoica romana, e em outros grandes filósofos. E é esse aspecto filosófico que nós buscaremos enfatizar principalmente nesse filme. Bom, o tema central do filme é a morte da filha dele, porque, não havendo a morte da filha dele, naturalmente ele não escreveria as cartas. Mas essas cartas tomam, à medida que o filme vai avançando, uma proporção imensa, porque, em função dessas cartas, os seus amigos vão contratar uma pessoa para resgatar essas cartas que ele escreve e que deposita numa caixa de correio, o que é ilícito, não é? Mas é curioso que os amigos contratam uma pessoa para resgatar essas cartas e depois contratam 3 atores para interpretarem essas cartas, ou seja, confrontarem o Howard com aquilo que ele mesmo escreveu. Ou seja, ele fala das abstrações tempo,
amor e morte. E é curioso porque esses atores vão levá-lo a uma reflexão profunda daquilo que ele mesmo escreve. E isso vai se desenvolvendo, vai se aprofundando ao longo do filme. Os seus amigos de trabalho têm uma profunda admiração pelo Howard, um profundo respeito por ele, só que a empresa não anda bem financeiramente e cada um deles quer ali resolver essa situação, não é? E contratam esses atores para fazer essa ponte entre ler essas cartas, interpretá-las e irem até o Howard para confrontá-lo com aquilo que ele mesmo escreve para morte, tempo e amor. E isso é muito importante porque nós temos ali inúmeras reflexões filosóficas no conteúdo dessas cartas. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, José Roberto, porque o conteúdo que há nessas cartas é profundamente valoroso, profundamente instigante e vai desenvolvendo-se ao longo dessas intervenções dos atores para com Howard. E claro, as reflexões e analogias filosóficas que podemos fazer também dessas primeiras cenas e desses primeiros acontecimentos que o filme nos apresenta. Sem dúvida, Danilo. E por que o conteúdo dessas cartas é tão importante, né? É como você começou colocando, né? Para ele, a relação com a sua empresa de publicidade, hoje quando a gente fala em publicidade e propaganda, é vender coisas. Ele também considera isso, é o papel que ele tem na sua empresa, né? Oferecer produtos aos seus clientes. Mas você percebe que para ele, todos esse oferecimento de produtos, na visão dele, né? Que ele trabalha como filosofia para sua empresa, com os seus amigos, tanto que os seus amigos são muito próximos a ele, porque vão nos passando isso no decorrer do filme, né? Que ele é uma pessoa que tem preocupação com as pessoas, né? Ele tinha uma boa relação com cada um dos funcionários que trabalhavam com eles. Então os amigos dele não são só mais um amigo, os funcionários não são só mais um funcionário, os produtos que ele trabalha não são só mais um produto, né? Tudo uma espécie de meio para se criar ligação, para se criar conexão profunda com as pessoas, de amizade, de importância, de valor. Então, realmente, né, quando ele escreve essas 3 cartas, 3 anos depois, né, é uma quebra de paradigma. Essas coisas que para ele causavam conexão, de repente, serviram de elementos de desconexão para a vida. E ele está falando de elementos, né, Danilo, que olha, se a gente colocar bem na nossa vida, né, quem é que não tem essa preocupação com o tempo? Né, de aproveitar bem o tempo. Que outro nosso amigo, né, muito tempo atrás pensava sobre essas coisas. O filósofo Sêneca, né? Sêneca escreveu um livro belíssimo, sobre a brevidade da vida, em que ele coloca que o nosso tempo de vida tem que ser aproveitado para muitas coisas, mas principalmente para que a nossa vida tenha cada vez mais sentido. E o Howard, pelo que os amigos dele colocam, ele tinha muito essa visão, né? O nosso tempo de vida deve ser para construir elos de ligação profundo com as pessoas e com as coisas. A mesma coisa com relação à morte, né? A morte não tem jeito, né, Danilo? A morte nos atinge a todos. A morte atinge inclusive as estrelas, inclusive as galáxias. As galáxias, a única diferença delas com relação a nós é que o tempo delas é um pouco maior, mas é um tempo de vida. Um dia as galáxias vão morrer. Mas tem aquela frase belíssima e poética que quando olhamos para o céu, o que vemos são brilhos de estrelas que já estão mortas. Então, há muitas reflexões filosóficas também reunindo essa questão do que é o tempo com o que é a morte, né? Considerando que um dia todos nós vamos deixar a nossa existência vital, por que é que nós estamos vivendo, né? Por que é que nós estamos trabalhando? Nós estamos vivendo de uma maneira correta para aproveitarmos cada minuto, para que a nossa passagem nesse mundo não seja em vão, tanto para nós como para as pessoas que nos acompanham. E também com relação ao amor, né? Outro elemento poderosíssimo de conexão com as coisas. Inclusive, o filósofo grego Platão escreveu um livro chamado O Banquete, totalmente dedicado às várias versões do amor. Presente desde aquele momento em que o universo nasceu, como também presente nas nossas buscas pessoais, mas a ênfase de Platão é do amor como busca de sabedoria, também de significado às coisas. Então, aí a gente já percebe nessas 3 cartas, né, elementos muito engrandecedores, elementos muito importantes, e é realmente, como você colocou, a parte mais bonita desse filme, porque é um roteiro muito simples, considerado do ponto de vista dos críticos
práticos, muito simples, mas que traz 3 ideias que são ideias presentes na consideração de todos os grandes filósofos e inexoravelmente relacionados com a nossa vida. Sem dúvida, inclusive todos nós estamos conectados através desses elementos ou dessas experiências, como ele mesmo relata no início do filme, quando ele está ali dando a sua palestra para as pessoas da sua empresa. Ou seja, podemos nos conectar com as pessoas através do amor, através do tempo, através da morte também, e claro, podemos nós intimamente nos relacionarmos com essas experiências de vida, amor e morte. Por exemplo, as nossas relações humanas que nos conectam com os nossos semelhantes podem gerar algum grau de amor por essas pessoas. Claro, desde que haja uma profundidade nesse relacionamento. Podemos também compreender melhor o que é o tempo, como usufruir bem dele e como também podemos compreender o que é a morte de fato. Então, isso é muito importante porque ao longo do filme o próprio Howard ele se confronta com aquilo que ele falava no início e com aquilo que ele tem vivido no momento posterior à morte da filha dele. Isso se dá, claro, através dessa relação com os atores que interpretam aquelas cartas. Então isso é muito importante para a gente refletir sobre isso, sobre esses elementos, nas nossas próprias vidas também, como a gente se relaciona com eles. Sim, até o desenvolvimento da vida do Howard Inlet, né, Danilo, mostra como um trauma ou as dificuldades da vida, né, ou digamos assim, a nossa falta de conhecimento, vamos dizer assim, filosoficamente, né, nossa ignorância a respeito da importância e do valor desses elementos, como eles podem nos conectar, né, ou fazer, como a gente diria quando a gente era criança, né, nos fazer ficar de mal dessas coisas. E não adianta, essas coisas continuam nos impactando, né? Apenas que se não damos atenção através da busca de um conhecimento do que esses elementos são, o que é o tempo para nós, né? Ou qual a sua profundidade, qual o seu valor para nós, a gente simplesmente vai passar pela vida achando que a vida é só diversão, né? A vida é um shopping center onde adquirimos e compramos coisas e deixamos aquele essencial e invisível aos olhos de lado. Tempo, morte e amor não têm valor em si mesmos, né? Tempo, a morte, o amor, ele tem valor quando em relação conosco nós vamos buscando o sentido profundo desses elementos. E não é que a gente tenha que saber, né, Danilo? A gente tem que buscar as referências, as grandes referências históricas que nos deem o significado profundo dessas coisas. E olha que na nossa vida prática nós somos muito enfáticos com relação a isso. Quando nós estamos doentes, nós não buscamos o conselho do nosso amigo que não entende nada de medicina, a gente procura um médico. Quando o nosso carro tem algum problema, né, a gente não entrega na mão da primeira pessoa bem intencionada, a gente leva num mecânico, um mecânico que nos foi recomendado, que nós confiamos, né? Com relação a saber o que é o tempo, a saber qual é a nossa relação com o amor, a importância, né, de considerarmos que um dia a nossa vida finita ela vai terminar, a gente não tem essa prática que na nossa vida nós temos, né? A gente aceita qualquer texto ou qualquer opinião a respeito dessas coisas. Pode chegar o risco, né, se as opiniões não forem as mais bem intencionadas, as mais profundas, de quando a gente chegar num determinado ponto da nossa vida, a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas como eu perdi tempo. Tudo aquilo que é importante para mim, eu desprezei, né? A gente vai fazer um podcast futuro aí sobre o filme Soul, né? E o filme Soul tem muito isso, né? A pessoa se dedicou a vida toda a perseguir um sonho dela que era ser um grande músico. E chega um determinado momento em que ela começa a perceber, né, que na busca desse sonho ela vai desprezando as pequenas coisas. Né? Então isso é muito importante, nós nos relacionarmos bem com essas coisas da vida humana, para que a gente sinta que ao mesmo tempo que nós realizamos os nossos grandes sonhos, nós somos capazes de viver dia a dia, dando cada vez mais significado a quem nós somos, ao que estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. Bom, José Roberto, nós temos mais adiante o primeiro encontro, então, das abstrações tempo, morte e amor, que são interpretadas pelos atores com o Howard. E é curioso e até engraçado porque o Whit, que é um amigo dele da empresa, contrata uma detetive que pega essas cartas do local onde o Howard as deposita e em seguida ela entrega então para os seus 3 amigos de trabalho. O fato que se dá depois disso é que há uma seletiva de empresa onde há uma garota
a uma jovem ali que está falando algumas frases. Lá na empresa ela vai preencher uma ficha para trabalhar na empresa. É o que demonstra ali, naquele momento, aquela cena. E o It, ele percebe a frase que ela está balbuciando em voz alta, uma frase de propaganda, e ele fala, essa frase é muito boa. E aí ele diz para o pessoal da equipe dele usar a frase que aquela moça havia dito. Ele replica a frase para o pessoal da equipe dele. E ao mesmo tempo ele volta correndo para a fila para encontrar essa jovem. Só que ela já está indo embora da empresa. Ele a segue e percebe que ela vai até um teatro. E lá ele encontra ela com mais outros 2 atores. E ali tudo começa a ter nascimento. Inclusive, ele tem uma experiência com a mãe dele também, bem dolorosa, onde ele acha que dá para relacionar a mesma coisa com o Howard. E aí eles decidem contratar esses atores. Portanto, eu gostaria que você falasse das reflexões que a gente pode fazer em relação a esse primeiro encontro que eles terão com o Howard. Exatamente, né, Danilo? Como as cartas do Howard foram para as 3 abstrações, os 3 amigos dele, né, encontram esses 3 atores e cada um deles vai personificar um personagem, né? A Amy vai representar o amor, a Brigitte a morte e o Raf o tempo. E no momento apropriado, né, cada um deles vai ter o seu encontro com o Howard. E é muito interessante esse primeiro encontro, porque é uma aproximação onde no encontro com cada uma das abstrações, ele não vai acreditar e também assim, né, mais vai ouvir do que falar. Depois vai ter um segundo encontro onde ele vai evoluir um pouquinho isso. Mas o primeiro encontro é muito interessante, que a morte chega dele e se aproxima num parquinho de cães, né, onde ele simplesmente vai lá, senta e fica observando a paisagem e diz para ele, olha, eu queria que você soubesse o seguinte, queria inclusive vir aqui dizer pessoalmente, eu não sou uma funcionária medíocre. A decisão de quem levar fui eu mesma quem fiz. E ele fica assim meio que de queixo caído, né? Argumenta algumas coisas lá com ela, né? Mas sai pisando duro, né? Mais à frente, né, Danilo, aí vai ter aquela questão que a gente vai saber, bom, por que ele considera a morte uma funcionária medíocre? Né? Só para a gente relembrar o teor da carta, né? A carta diz o seguinte, morte, você carrega tanta mitologia, causa tanta dor, inspira tanto medo, mas, para mim, você é um tigre de papel, é uma funcionária subalterna, ridícula e sem poder, sem autoridade para fazer uma simples troca. E mais à frente a gente vai saber, né, Danilo, que quando ele se refere a essa troca, quando a filha dele, né, de 6 anos de idade, ela contraiu uma doença muito rara, uma espécie de câncer no cérebro, e estava às portas da morte, ele vai dizer para uma outra pessoa com quem ele está dialogando, né? Olha, eu rezei a morte. Não rezei a Deus, rezei a morte. Pedindo para que ela me levasse no lugar da minha filha. E ela se recusou a fazer a troca. E ele fala isso num tom realmente bastante pesaroso. Tanto que o teor dessa carta deixa muito claro, né, a sua insatisfação, a sua não aceitação dessa colocação. Então, o que ele considera a morte? Ele considera a morte como uma simples funcionária. Simplesmente seguiu cegamente ordens recebidas. A Brigitte, personificando a morte, chega para ele e diz o seguinte, não, eu quem tomei a decisão de quem eu deveria levar, e levei. Né? E ele quase não argumenta com ela e assim considera que deve ser a morte mesmo. Ele está muito transtornado, né, Danilo? A gente vê isso realmente desde do primeiro momento. Ele está aliado da realidade. Então, para ele, pode muito bem estar conversando com a morte porque ela conhece o teor da sua carta. Então, ele fala uma ou duas coisas e simplesmente sai pisando muito duro. Bom, o outro encontro dele é com o tempo, né, que está sendo interpretado pelo Raf. E é importante a gente também lembrar o teor da carta, né? Diz a carta ao tempo, dizem que você cura todas as feridas, mas não dizem que destrói tudo que é bom no mundo, como transforma a beleza em cinza. Mas você não passa de madeira petrificada para mim. Você é um tecido morto que não se decompõe. Você não é nada. E da mesma maneira, né, ele confia que está conversando com o tempo, né, que aparece no seu ambiente de empresa. E o tempo responde para ele, dizem que o amor é criação, e dizem que a morte é destruição. Eu sou só o meio termo. Você e ninguém me entende bem.
Bom, Einstein chegou muito perto, ele disse que eu era uma ilusão. Reclamam de mim, dizem que não me tenho o suficiente. Eu sou abundante. Vocês é que desperdiçam o tempo. E é interessante, né, Danilo, que a Claire, ela aparece para conversar com o Howard. O Howard fica meio constrangido em dizer que ele está olhando alguma das abstrações, né? Então ele simplesmente meio que deixa entender a ela, e aí, tem alguém aqui comigo? Né? E o tempo responde, não só você consegue me ver. E a Claire confirma isso. E é claro que a Claire está de conluio com os seus outros 2 sócios também para que Howard tenha uma impressão de que está realmente lidando com as abstrações. E quando a Claire sai, ele continuou seu diálogo com o tempo, né? E o tempo continua dialogando com ele. Eu, na verdade, dou para você ou para vocês, seres humanos, né, um presente. E o que você faz? Você simplesmente o desperdiça brincando com dominós. E é muito interessante esse diálogo, né, Danilo, justamente porque, bom, muitos filósofos consideraram que o tempo realmente, né, ele é um intermediário, né, entre o nosso início de vida. Não sabemos muito bem o que aconteceu. Quando vamos morrer, né, temos muitas teorias, temos muitas esperanças, mas também dizer o que irá acontecer. A única coisa que nós temos certeza, né, é desse meio termo, o qual o tempo aqui se define, né, ele é na verdade um meio termo. E é justamente essa questão que tratam os filósofos, né? Pelo menos os filósofos da maneira clássica. Não o que veio antes ou o que irá depois. De certa maneira, a maneira como o homem utiliza para dignificar a sua vida, né? A maneira como o ser humano escolhe como viver, as melhores qualidades que ele deve despertar nesse tempo de vida, é que vão lhe garantir, digamos assim, o que virá depois. Não como uma espécie de apego ao fruto, mas de certa maneira como um modo de vida que dê sentido à nossa existência. Nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais fortes, cada vez mais seguros e de certa maneira irmos compartilhando isso com outras pessoas. Para concluir até uma ideia do que eu comecei lá atrás, né? Nós vamos buscar na tradição filosófica, nos grandes filósofos, justamente aqueles que tiveram experiência para auxiliar o homem, o ser humano, a entender o que é a sua vida e assim poder não simplesmente viver, né? Não simplesmente fazer tudo de qualquer maneira, mas viver de uma maneira que cada vez mais a sua dignidade humana se realce naquilo que ele faça. Porque o que ele constrói no mundo exterior nada mais acaba sendo do que um reflexo do que ele constrói interiormente. E há uma outra relação que nós podemos fazer também, José Roberto, que é a questão do karma, ou seja, do destino que entrelaça os seus amigos ao Howard. Olha só, é curioso porque o Howard ele é provado, ele é confrontado pelas 3 abstrações. Porém, os seus amigos também, em alguma medida, porque cada um deles vai se relacionando com cada um dos atores. Então o Simon, que é um grande amigo para o Howard, ele é uma pessoa muito renomada, inclusive a atriz procura ele no Google, né? E diz que ele viveu bem. Porém que ele não está morrendo bem, porque ela percebe que ele não está com uma saúde muito boa. E ela confronta o Simon, dizendo que ele tem que falar para a família. Ou seja, a própria atriz que confronta o Howard, confronta também um amigo dele. Ao mesmo tempo que o amor confronta o It, porque ela sabe que ele não tem uma boa relação com a filha. Eles conversam ao longo do filme e ela começa a perceber nele ali uma falta de sinceridade. E, portanto, também uma falta de amor, de veracidade, que são virtudes que estão ligadas à ideia do amor. E o próprio It tem que se confrontar com isso, porque ele precisa conquistar a sua filha. Uma vez conquistando a si próprio, porque ele precisa ter consciência de que ele tem que ser verdadeiro consigo e ser sincero também com a sua filha. E por fim nós temos a Claire que imagina que já não há mais tempo, que ela passou da idade para ter um filho. E isso é muito curioso porque ela dedica o tempo inteiro da vida dela para a empresa. Então o rapaz que interpreta o tempo, ele confronta a ela também. Então isso é muito curioso porque são provas para ambos, não é? Exato, tanto que é belíssimo, né, Danilo, nessa primeira rodada, vamos dizer assim, né, o que a Brigitte fala pro Simon, né? Olha, eu pesquisei sobre a sua vida. Você praticamente se construiu sozinho. Você viveu bem, só que você não está morrendo bem. É interessante isso, né? Que a gente vai ver muito isso também em Sêneca, né? Uma boa morte é sempre o sinônimo de uma boa vida. Né? Uma vida quando ela é vivida com profundidade, com sinceridade, com autoconstrução, o que seria morrer bem, né? Uma ideia de que a nossa vida não foi em vão.
né, de que houve construção, de que deixamos isso, ele não está sabendo. Ele quer esconder isso da família. E é interessante que ele quer esconder isso porque ele quer poupar a família dele. Né? Porque na visão dele, a vida em família é uma vida onde você divide bons elementos, você garante o sustento da sua família. Por que ele está nessa, né? De certa maneira, convencer o Howard da realidade? Porque ele está preocupado, ele quer deixar uma segurança financeira para sua família. A sua motivação não é simplesmente vender a empresa, embolsar o dinheiro e ir para Paris ou para as Bahamas. Né? Ele quer garantir que a sua família tenha, com a possível venda da empresa a um bom preço, né? Ou com a fusão com uma empresa maior, ele quer garantir o sustento da sua família, é a sua grande preocupação. Né? Só que a Brigitte fala para ele o seguinte: olha, mas permitir as pessoas que sofram, né? Permitir as pessoas que vivem sim a dor com conhecimento também faz com que as pessoas cresçam. Né? E ele está poupando a sua família das preocupações, logicamente, mas também desse aspecto de crescimento que é o contato com as realidades, até algumas realidades mais duras da vida, né, ajudam a ter, preparando para outros momentos também mais duros ainda, não é verdade? E também a questão da Claire que você mencionou aí, né? Que a Claire ela se dedicou tanto à empresa que ela esqueceu por exemplo, de algo que a gente vai entendendo que é um sonho para ela, que é ser mãe. Né? E o Raf, como o tempo, diz para ela: olha, na verdade, lembre-se do que Einstein disse, o tempo é uma ilusão. Você, na verdade, tem todo o tempo que você quiser. E o Witch é isso aí que você colocou mesmo, né? Ele é um bom amigo, dá para entender que ele é um profissional muito dedicado, mas ele se deixa dominar pela filha dele, que deve ter o quê? Uns 8 anos, 10 anos de idade, né? E a gente percebe que aí tem um conflito financeiro, né? A mãe e o novo marido dão para a menina tudo o que ela quer, ir no show que ela quer, viajar para Paris. Já ele não tem essa condição, não está tão preocupado com isso. A gente percebe que ele tem uma preocupação em estar próximo da filha, mas não sabe muito bem como fazer isso. E é interessante os relacionamentos, né? O Raf como o tempo com a Claire, que pensa que o tempo de vida para realizar esse objetivo de ser mãe dela já passou. A Amy, né, com o Witch, que tem essa relação conflituosa com a filha. E a Brigitte com o Simon, né, que quer morrer de qualquer maneira. Assim, fazer as coisas nos passos que as coisas precisam ser desenvolvidas para serem bem concluídas, digamos assim. E esses dois polos que o filme aborda, por um lado, o Howard que precisa voltar a uma realidade concreta, financeira da sua empresa, de resolver aquelas questões que estão intimamente ligadas com os seus amigos também, e em contrapartida, os seus próprios amigos, os três, passam pelas provas também porque precisam encarar as suas realidades. No caso do Howard, a perda da filha, evidentemente que é algo muito mais doloroso. E, além disso, a questão financeira que implica todo o processo que envolve ele, os amigos e a empresa. No caso dos seus amigos, as abstrações colocam eles três em provas para que eles também despertem para uma outra realidade. Então, essa questão é muito importante porque nós vemos aí dois polos que vão acontecendo simultaneamente, levando todas as partes a uma reflexão, inclusive os próprios atores, porque eles também se aprofundam na amizade, nas provas, na vivência de cada um dos três, que são os amigos do Howard e também do próprio Howard. Eles estão fazendo isso com os amigos sem os amigos saberem, né, Danilo? Os amigos sabem da relação das três abstrações com o Howard, mas não sabem da importância desses três atores na vida dele. Muito bem colocado mesmo. E tem um outro ponto que é importante, José Roberto, só complementando, que é aquela cena em que o It vai conversar com a Amy e ela diz para ele que não vai mais continuar. Ela percebe que aquilo não é real, não é verdadeiro por parte dos amigos dele, no caso em específico do It. Então ela não se sente bem, aquele primeiro encontro que ela tem com o Howard não causa uma experiência positiva do ponto de vista dela, então ela não quer aquela segunda abordagem. E aí o It diz que se é uma questão financeira ele pode pagar mais para ela, e ela fala que não é essa a questão. Aí ela entra num diálogo, numa conversa muito importante com ele, que é justamente sobre a filha. Ela já sabe que ele tem uma filha e ele não toca no assunto. E ela pergunta qual a relação dele com a filha. Bom, aí ele começa a falar coisas muito fúteis, sem sentido, sem muita profundidade. E aí ela pergunta para ele qual foi o sentimento que ele teve quando ela nasceu. Aí ele começa a tomar uma outra consciência sobre o assunto, sobre o que significa o amor, e ele diz para ela que ele se tornou o amor.
Ou seja, ali ele compreendeu que havia uma profundidade na relação dele para com a filha. E aí ela diz, olha, se você conseguir reatar a sua relação com a sua filha com a mesma sinceridade com a qual você fez comigo agora, eu posso pensar em voltar para o projeto, ou seja, continuar atuando e falando com o Howard. Fica claro aí que ela coloca para ele também uma prova, ou seja, ele precisa ser tão sincero e verdadeiro, genuíno, como ele foi com a Amy, para com a sua filha também. Ele precisa se encarar nesse sentido. Isso é muito importante de destacar e refletir também sobre essa cena. Vamos primeiro lembrar o conteúdo da carta do Howard ao amor, né? Prezado amor, adeus. Então ela já entrou no papel do amor, né? Meio, nossa, mas o que eu vou falar para ele, né? Tanto que quando ela encontra com o Howard no restaurante, né? Ela simplesmente começa a chorar, o Howard vira as costas e vai embora. Aí depois teve essa colocação aí, muito bem lembrada, muito bem colocada, né? Em que ela chega pro It e se queixa da maneira como ela interpretou, não sabia o que dizer, se emocionou, chorou. Inclusive a Brigitte se oferece, né? Olha, eu deveria interpretar o amor, deveria interpretar os 3 papéis. Né? Ou seja, se acha. E a Amy então coloca isso mesmo pro It, né? Nossa, você tem tanta paixão pela sua empresa, você tem tanta paixão pelo seu amigo, né? Coloca essa paixão para reconquistar a sua filha. Aí eu volto pro projeto. E é muito interessante que ele teve uma boa relação com ela, né, Danilo? Contou muitas coisas, ele se abriu com ela, né? A gente percebe que ele estava precisando. E a gente percebe que cada um dos amigos dele também está precisando de alguma coisa. Né? Também não tem alguma coisa que está encaixando, também estão buscando alguma coisa. Olha que interessante, isso é muito rico, isso é muito filosófico, né? Nessa demonstração de amor por Howard, nessa demonstração de generosidade para com Howard, cada um deles está se encontrando no meio do caminho também, né? O processo é muito assim, quando nós nos dedicamos, e a gente vê muito isso, né, no ensino dos grandes filósofos, quando nós nos dedicamos mais ao problema dos demais do que aos nossos, né, de dando as soluções corretas para que cada um se construa, a gente também vai encontrando as soluções para os nossos próprios problemas. Porque o que nós muitas vezes vemos na nossa vida hoje é que quando nos dedicamos a resolver os nossos problemas, eles não se resolvem. Às vezes eles se complicam. E nós vamos, inclusive, encontrar essa constatação no último diálogo dessa fase que ele tem com a Madeleine, né? Que é a mulher que ele encontra num grupo de terapia para pessoas que sofreram perdas muito, muito, muito fortes, né? Homens e mulheres ali que tiveram a perda de entes queridos, né? De filhos principalmente. E ele também vai se aproximando dessa Madeleine, vai se tornando confidente dela, né? Vai se aproximando cada vez mais, porque antes ele se recusava a participar desse tipo de terapia. Agora, até por conta desse encontro com o tempo, com a morte e com o amor, ele começa a se aproximar desse grupo, né, começa a tomar contato com essa Madeleine, que também teve uma perda de uma filha muito nova, né? E ele inclusive disse para ela, né, eu estou me encontrando com o tempo, com o amor e com a morte. Ela acha aquilo meio estranho, mas acaba entrando no papel também, acaba também atuando junto a ele, né? E num determinado momento ela disse para ele, olha, eu também, quando eu estava perdendo a minha filha, né, ela estava com os aparelhos sendo desligados na sala ao lado, havia uma senhora do meu lado que me falou alguma coisa muito interessante. Só não deixe de perceber a beleza oculta. E o Howard contestou dizendo assim, nesse momento as pessoas não sabem o que dizer. E ela negou, né? Ela disse que não, a senhora parecia muito, muito enfática, né? Parecia saber o que estava dizendo. E é interessante, né, que ela disse que 1 ano depois, quando estava no metrô e chorava a lembrança da perda da sua filha querida, né, de repente ela começou a prestar atenção ao seu redor e a sentir-se conectada com todas as coisas, né? E o que era isso? A tal da beleza oculta, né? Uma grande tragédia, uma grande dor, né, da qual ela não conseguiu se furtar, não fez esse processo de fuga como fez o Howard, né, fez com que fosse um elemento para que ela se percebesse assim a vida de todas as coisas. Danilo, sinceramente, numa cidade como São Paulo ou qualquer outra grande cidade do Brasil e do mundo, né, quem é que não pega ônibus, quem é que não pega metrô, quem é que não pega o seu carro para ir trabalhar, para ir visitar a família, etc. e tal.
Muitas vezes o que nós temos que nos conectar é com a beleza oculta desses momentos. Não precisamos da dor e do sofrimento para isso, né? Podemos fazer isso num processo de busca de saber quem somos nós e qual a nossa relação com a vida. E aí irmos construindo relações cada vez mais verdadeiras com as pessoas, com o mundo. Esse filme é belíssimo por causa disso. Como eu disse para você, né, como a gente tem conversado aqui, ele possui relações filosóficas que são trabalhadas por todos os grandes filósofos para que o ser humano, esse que percebe a beleza das coisas, né, a beleza profunda, a beleza oculta nas coisas, viva também um pouco em nós. Bom, há uma outra personagem, José Roberto, que é a esposa dele, que não fica claro no filme, o roteiro deixa isso de uma maneira interessante porque nós não sabemos qual a relação dele com ela. Então todas as noites ele passa por um local onde há a esposa dele e outras pessoas conversando, que é o grupo Famílias de Anjos, que ela coordena e conversa com outras mães e pais também que perderam seus filhos. Então, a ideia dela é ajudar essas pessoas a superarem essa adversidade, essa dura prova da vida, porque ela perdeu também a sua filha. E quando o Howard vai até lá, ele conversa um pouco, diz também que perdeu uma filha, porém, ninguém que está ali, obviamente, sabe que ele é o esposo dela, que eles foram casados, na verdade, porque eles se separam após a morte da filha. E, inclusive, ele deixa um bilhete para a esposa, dizendo que eles deveriam se tornar estranhos, ou seja, ele não quer mais saber que teve um relacionamento com ela, esse é um trauma muito grande que ele tem que levar, e também não quer saber que teve uma filha com ela. Pois bem, depois desse primeiro encontro, ele volta novamente lá, porque depois de falar com as abstrações, ele decide ir falar com a sua esposa e vai relatar para ela o ocorrido. E aí ela pergunta o que está acontecendo. Ele diz, olha, eu tenho falado com algumas... pessoas, aí ele diz, não são pessoas. Aí ela fala, como assim? Bom, ele relata para ela que está conversando com a morte, com o tempo, com o amor. E é curioso essa cena porque há muitas coisas que ambos vão precisar enfrentar juntos. E o Howard também não quer encarar isso. Ele não quer realmente seguir em frente com a sua esposa. Tanto é que mais adiante, depois que ele relata isso para ela, haverá um segundo momento onde as três abstrações novamente vão encarar o Howard. Só que aí ele vai se posicionar de uma maneira mais dura, ele vai confrontar a morte, o tempo e o amor que os atores interpretam. E é muito importante essa passagem, e também essa que eu falei da esposa, porque ele vai estar em um outro processo já. Depois de falar com a esposa, isso causa um impacto muito grande nele, porque ele começa a se aproximar da esposa, da filha, consequentemente falando, e começa a ter que se encarar um pouco mais. Tanto que a conversa que ele tem com a esposa se torna um pouco ríspida no final, e logo na sequência, as abstrações vão encará-lo novamente. E aí ele já vai confrontar, ele vai debater, ele não vai aceitar o que eles colocam. É como quando a gente perde alguém querido também, e isso gera uma dor profunda. Todos nós passamos por isso em alguma medida, e não é uma questão de mensurar a dor de cada qual, não se trata disso, se trata de que cada um de nós estamos aqui no mundo manifestado, que estamos vivendo as nossas experiências, passamos por duras perdas. Então, essas cenas são muito importantes e tudo que advém daí podem nos gerar muitas reflexões que são muito boas também, muito positivas para a gente levar para a nossa vida. Sim, Danilo. Na tradição clássica, né, a gente tem o ótimo Bhagavad Gita, que, através do diálogo entre Krishna e Arjuna, vão enfatizando a necessidade dessa guerra interior. Porque se o ser humano ele só vive buscando comodidades, se ele só vive buscando, sabe, uma vida tranquila, pode chegar um determinado momento porque há coisas no nosso mundo que não dependem de nós. Há estabilidades no nosso mundo que não dependem de nós. E se as coisas exteriormente ficam instáveis? Como é que nós vamos reagir perante isso, né? Pode acontecer conosco o que acontece com o Howard, né? Ou o que a gente vai perceber que acontece em qualquer momento histórico em que existem conflitos. As pessoas perdem a cabeça. Se mantêm disciplinadas por um determinado tempo, né? Mantêm uma máscara, mas chega um determinado momento em que não aguenta a pressão. Aí vão fazer as coisas de qualquer maneira, né? Até mesmo um pouco esquecendo os riscos de atuar de determinada maneira. Isso é muito interessante. Em situações de epidemia, em situações de guerra, né? Esse tipo de coisa ele pode acontecer. E não adianta dizermos assim, olha, estamos isentos disso. Né? Ao dizer que estamos isentos disso é porque a gente não se conhece muito bem. E é isso interessante de estudar filosofia, né? Nós nos conhecemos muito bem para saber assim, olha, se quando acontecem pequenas contrariedades é assim que eu me comporto, e se acontecerem grandes?
Viver a beleza oculta é até perceber a mensagem das pequenas contrariedades, porque nelas nós vamos crescendo e nos fortalecendo, para que nas grandes contrariedades sociais, né, aquelas que não dependem de nós, a gente se comporte sem perder o nosso aspecto humano. Não vamos dizer assim, sem perder a nossa máscara humana, mas sem perdermos a nossa identidade profunda como seres humanos. E é importante destacar que quando a gente avalia esse tipo de situação que ocorre no filme e que ocorre na vida real também, a gente precisa compreender com profundidade, porque é como você coloca, e se fosse eu numa situação como essa? Então, para os amigos é um ponto de vista, e para o Howard é outro, completamente diferente, só quem passa que sabe. Mas mesmo não passando por uma prova dura como essa, quando você passa também pelas suas provas de vida e você compreende e se irmana com outras pessoas através da dor, você sim tem capacidade de compreender a dor do seu semelhante. E isso é muito importante porque o próprio Howard, na segunda conversa que ele tem com a esposa, ele sabe que ele não está bem, tanto que ele diz para ela, olha, eu sei que eu não estou bem da cabeça. E compreender tudo isso é muito importante para todos nós como seres humanos. Sem dúvida, Danilo. A gente até pode dizer, né, que alguns filmes com essas características são os nossos mitos modernos. Porque quando a gente pega um mito um mito de herói como o de Hércules ou de Teseu, tem as suas provas, as suas dificuldades, mas sempre vão terminar, entre aspas, com um final feliz. Né? Porque não é a historinha que termina com um final feliz, é o simbolismo dela, né, para o ser humano que busca se conhecer com profundidade, desenvolver as suas virtudes. E a gente vê isso no ensino de todos os grandes filósofos. Né? Busque o que é melhor em você como ser humano, que são as suas virtudes, as suas qualidades de amor, de justiça, de generosidade, que você vai alcançar um nível de felicidade que nem todas as circunstâncias adversas exteriores vão conseguir tirar de você. E é isso, né? E com relação ao que nós vimos até agora, é que os amigos do Howard, preocupados com ele, né, aproveitaram as 3 cartas que ele escreveu para essas 3 abstrações, colocaram-no em contato, até em confronto com essas 3 abstrações, e pegaram ele no primeiro momento, né, em que ele simplesmente mais ouviu do que falou. Agora não, agora como você colocou, né, vai ter realmente o confronto. Então, ele vai dizer ao tempo o seguinte, né? Olha, o seu tempo, na verdade, ao contrário do que você havia me dito, não é um presente. O seu tempo é uma espécie de prisão. Né? Eu não quero o seu presente, porque você tirou dela. Né? Então, para ele, né, olha que interessante, né? A vida perdeu sentido. O tempo de existência perdeu o sentido. O tempo não é algo que para ele você tenha que aproveitar de uma maneira ou tenha que crescer humanamente. É simplesmente uma prisão, porque aquilo que na visão dele ele dava o sentido da vida foi roubado. E Danilo, realmente é muito duro. Né? A gente percebe pelo roteiro e pela profundidade da dor do personagem que é algo muito duro. Mas a tradição filosófica, né, coloca inclusive que esse tipo de dor tem que nos servir para despertar interiormente, né? O próprio Siddhartha Gautama, o Buda, né, 2.500 anos atrás, dentro do contexto da sociedade indiana, já buscava inclusive mostrar para os seus discípulos, e uma mensagem que ficou para a humanidade, né, de que nós temos que aproveitar as pequenas perdas da vida, porque existem aquelas perdas que não estão sob o nosso controle, como por exemplo a perda de um ente querido. Vamos paralisar ainda tendo 10, 20, 30 anos de vida pela frente? Né? Então é muito duro. As palavras dele são muito duras, mas demonstra uma triste maneira do homem se relacionar. Lembra lá do começo, né? Construir relações com a vida e as pessoas da vida. E a morte realmente é uma realidade da vida. Mais à frente, né, Danilo, a gente vai ver o encontro justamente com ela novamente, né, a morte. E a morte lhe chega contando uma parábola. Havia 2 gêmeos no ventre materno, preocupados se haveria vida além dos limites do cordão umbilical. Aí ele até ironiza, tá certo, né? Se existe vida após o ventre materno. E é interessante que a gente vai perceber que o Howard ele é muito inteligente, Danilo. Quando a filha dele morreu, ele buscou o consolo nas religiões, buscou o consolo nos grupos esotéricos, nas leituras, e nenhuma delas lhe trouxe o consolo. Sabe por quê, Danilo? Olha, mais uma vez lembrando a filosofia de Siddhartha Gautama, o Buda. Ele tinha um conhecimento intelectual do que é a vida e do que é a morte. Quando ele teve uma experiência prática com a morte, isso realmente virou seu mundo. Né? De cabeça para baixo.
Então ele era uma tartaruga realmente lutando para voltar. Então é interessante, para a gente perceber, né, que é a mesma lição com relação ao tempo. Utilizarmos bem o nosso tempo da vida, né, para irmos nos aproximando dos melhores conhecimentos, para aproveitando as pequenas perdas, os pequenos fracassos, as pequenas contrariedades, exercitando paciência, né, exercitando compreensão, para que quando essas perdas significativas chegarem, elas não transtornem a nossa vida, né? Seja realmente o falecimento de um ente querido, seja uma situação contrária social, uma situação externa econômica, ou de outras coisas que de repente a gente não possa mais agir livremente. Sejamos livres dentro, né, que aí a gente vai conseguir, da melhor maneira possível, levar a nossa existência fora também. E por último, né, Danilo, o contato com o amor. E é muito bonito o que o amor diz para ele. É muito platônico. Eu estava sim nos olhos dela, assim como eu também estou na sua dor. Eu sou a razão e o porquê de tudo. Não tente viver sem mim, é verdade. Khalil Gibran, né, Danilo? Aquele poeta que nós gostamos tanto, né? Tem um poema que ele fala sobre o amor e compara o amor com uma espécie de ave que tem as suas asas, né, que são quentes e consoladoras quando essas asas abraçam a pessoa, né? Mas dentro dessas asas também existem pontas, facas e adagas que também vão causar um certo grau de sofrimento. E a gente percebe que toda essa história, né, Danilo, ela é uma história de amor. Porque os amigos preocupados com o Howard, né, querem que ele volte à vida. Não simplesmente caminhe e respire, mas que ele viva. E ao mesmo tempo, né, vão cada um deles encontrando também o que necessitam para também qualificarem as suas próprias vidas e as suas próprias existências, né? Bom, José Roberto, agora para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você fizesse as reflexões finais do que nós podemos aprender com esses encerramentos de ciclos que nós temos aí nos momentos derradeiros do filme. Primeiro, o It, ele realmente ouve o conselho da Amy, não é? Que interpreta o amor, e ele vai falar com a sua filha, ou seja, ele vai reconquistá-la, porque ele travou uma batalha interna. A mesma coisa acontece com o próprio Simon, que ouve os conselhos da Brigitte também, que diz para ele que ele não está tendo uma morte correta, porque ele nega essa questão com a sua família. Ele não quer falar com a esposa que está morrendo, ou seja, deixando de prepará-los para essa experiência que ele vai ter. E ele realmente vai falar com a sua esposa. Ao mesmo tempo que a própria Claire, quando ela vai levar o dinheiro para o Raf, que interpreta o tempo, ele pergunta para ela sobre a questão do filho, porque ela havia mencionado isso para ele, que ela gostaria de ter um filho. Porém, ela diz que já passou o tempo dela. E aí ele diz, olha, o tempo é uma ilusão, como falava o próprio Einstein. E aí ele fala algo muito belo para ela, que diz o seguinte: os seus filhos não devem vir de você, mas passar por você, ou através de você. E essa reflexão nós vamos encontrar em Khalil Gibran, o poeta libanês, quando fala sobre os filhos no seu livro O Profeta, ou seja, algo belíssimo, o que o Raf fala para ela. E aí ela tem a ideia, então, de adotar uma criança. Ele gera essa reflexão para ela. E ele próprio relata as experiências que ele teve com a sua mãe, que é uma moradora de rua, com o seu pai, que tem problemas de alcoolismo. Enfim, ele também passou pelas suas provas e acaba ensinando a própria Claire a superar também essa prova que ela passa e a encará-la de uma outra maneira. E o próprio Howard, que ao assinar o documento, que é muito importante em relação à empresa, e um outro documento também muito mais importante do que esse, tudo isso traz uma série de ensinamentos, bem como o encontro que ele tem com a Madeleine, que é a sua esposa, na casa dela, onde ela começa a perguntar para ele sobre a filha. Ou seja, naquele momento ele começa realmente a encarar esse processo todo, quando ele vê o vídeo, não é, brincando com a sua filha, e ali ele realmente se encara. Começa a chorar, é uma cena muito bonita porque ele realmente assume o que aconteceu e segue em frente. Então todos os ciclos se encerram e tem muitas coisas para relatar. Então gostaria que você falasse sobre esses momentos finais do filme e, claro, sobre o que podemos aprender com todas essas experiências de alguma maneira. É isso mesmo, Danilo. Para quem é crítico de cinema, né, vai sempre criticar aquela questão assim, olha, as coisas se resolvem de uma maneira muito fácil. Nós que buscamos nos basear nas grandes tradições filosóficas, a gente percebe que as coisas têm os seus ciclos. E aqui nós vamos encontrar um ciclo de resolução, que, olha, é o que, quando a gente entra numa situação conflituosa, né, a gente quer escrever o roteiro da nossa vida de tal maneira que as coisas se concluam.
né? Então, nessa reunião de competência, porque esses 3 amigos do Howard colocaram esses 3 atores justamente para que ficasse bem documentado de que ele estava com problemas, né? E de que o controle da empresa tinha que sair da mão dele para que continuasse caminhando. E o Howard, ele não fica magoado com isso não, hein? Ele até reconhece que fizeram um bem realmente pela empresa e que a empresa necessita disso. Também tem muito dele ali, né? E é interessante que a gente, desde o começo do filme, a gente percebe o Howard aéreo. Né, tem um encontro no elevador com o It, querendo falar de beisebol, reservei o seu lugar, e ele só olha para o It, balança a cabeça, né, mas en passant. Né, mas aqui ele mostra que ao mesmo tempo que ele estava assim, ele sabia dos problemas do It com a filha. Né, você não precisa pedir permissão para ser pai dela, você é pai dela. Né? Reconhece que a Claire realmente deixou passar o seu tempo de ser mãe por conta da sua dedicação ao trabalho. Foi ele quem convidou o Simon, né, para ser sócio, e promete que quando ele se for, ou seja, está vendo que ele realmente está morrendo, né, a família dele não vai ficar desamparada. Né? Então a gente percebe que algo morreu no Howard, mas não a sua melhor parte, a sua parte mais humana. E é isso, ele assina a sua cessão às cotas da empresa, né? Permitindo que os colegas então deem sequência aos processos que ela tem que viver. Né? Acaba assinando um documento que um advogado insistentemente, né, deselegantemente ligou várias vezes para que ele assinasse. E agora ele diz assim, podem passar aquele papel que você me ligou tantas vezes para eu assinar que eu vou assinar. E a Claire pergunta, mas que papel é esse que ele assinou? É simplesmente uma declaração de que a filha dele não está mais entre nós, né? Porque tinha alguns ativos da empresa que ele colocou no nome dela para garantir o seu futuro, né? E agora, juridicamente, ele reconheceu, a minha filha não está mais comigo, né? Um passo muito importante, né? De alguém que até agora nem falou o nome da filha dele, nem falou do que ela morreu. Sabemos muito pouco desse aspecto. E, ao mesmo tempo, o Simon coloca para Brigitte que ele se abriu com a esposa dele, ele já sabe que ele vai morrer, já estão preparando tudo. E, inclusive, a esposa dele parece que não era nenhuma boba, né? Gostava mesmo dele, já sabia que alguma coisa estava acontecendo com ele. O It realmente se impõe à sua filha, né? Usa essa sua gana para reconquistá-la e diz para ela, assim, com todas as palavras, né? Eu te amo. Eu não posso lhe dar todos os luxos que a sua mãe e o seu pai adotivo lhe dão. Mas algumas coisas a gente pode fazer, como por exemplo ir ao parque, né? E contar piadas, tomar um sorvete, né? E a filha dele, de durona, né, que a gente viu em 1 ou 2 cenas, ela até brinca com ele. Ah, então você vai me perseguir, né? Sim, eu vou te perseguir. Tá bom, mas se você vai me perseguir, fica sabendo que amanhã eu só tenho meio período de aula, tá? Não é período inteiro. E ele fica super feliz e a gente vê a felicidade dele, né? E por fim a Claire, nesse diálogo que você mesmo colocou com o tempo, né? Vai levar o pagamento dele, vamos dizer assim, numa bocada. Inclusive reclama, né? Você me faz trazer $30 mil numa região como essa? Melhor dizendo, $20 mil, né? Numa região como essa? E aí ele conta a história do próprio nascimento dele, né? O pai dele era um alcoólatra, né? Ele tinha muitos problemas com isso. Exatamente, um alcoólatra, né? Mas que tinha alguns elementos positivos. A mãe dele também era uma pessoa que morava na rua, mas que lhe contou as melhores histórias, né? E ele usa como moral da história para dizer que você será uma boa mãe, Claire. Os seus filhos, eles não precisam vir de você. Né, citando essa frase aí atribuída a Khalil Gibran, né, mas passar por você. Então a sua batalha contra o tempo não está terminada. Né, porque até esse momento, né, como a gente estava conversando antes, ela só concebia ser mãe como ou ter um marido ou então inseminação artificial. Né, escolhendo por essa inseminação artificial. E ele já abre novas possibilidades, talvez adotar, né? Não precisam vir de você biologicamente, devem passar por você, né? Receber o seu amor e o seu carinho. Inclusive o Raf destaca uma virtude muito importante da Claire. Exatamente, e ele ainda relata que ela vai ser uma boa mãe, né? Finalmente, né? Lindo o que a morte fala para Simon, né? O que a Brigitte coloca para Simon. Na verdade, nada está realmente morto, dependendo do jeito como você olha, né?
Isso é muito próprio da filosofia oriental, né, Danilo? Muito próprio. Se você olha de uma visão espiritual, a vida não termina. Se você olha de uma visão material, sim, a vida termina com a morte. Mas de uma visão espiritual, ou seja, sem que nós estejamos mortos, mas com uma visão espiritual de vida, aqui é estar vivo e lá também é estar vivo. De outra maneira, mas também é vida. Né? E até mesmo a continuidade da família dele, né? Garantiu a segurança, fez com que a esposa enfrentasse o processo, digamos assim, com um aspecto da dor desde agora, não apenas quando ele abruptamente partisse, né? Porque ia ser realmente duas traições, né? Morreu e não falou nada. Duplamente pior. Pelo menos os dois enfrentam essa realidade juntos, né? E a gente sabe, né, Danilo, quando as dificuldades são muito grandes, é muito mais fácil enfrentarmos quando existem companheiros e pessoas confiáveis do nosso lado. Socialmente, Platão diz a mesma coisa, né? As dificuldades sociais individuais vão fortalecendo cada um dos cidadãos para que quando as dificuldades, uma guerra com um outro país ou uma catástrofe, seja enfrentada de uma maneira muito mais humana por todos, porque todos já estão mais ou menos treinados com relação a isso, né? E por fim um encontro com a Madeleine, né, que agora sim a gente vai ficar sabendo que ela era a esposa que ele não mencionava, né? E que a filha que morreu era a filha de ambos, né? Que a filha dela também morreu de uma complicação, de uma doença rara no cérebro, assim como a filha dele, né? Então ela faz com que ele repita isso para que as palavras ganhem realidade, né? E ele possa finalmente se reconectar com a sua esposa, com a morte da filha. Muito bonita a cena onde nós vemos que ele está na casa dela, né? Ela vai conduzindo pouco a pouco ele para esse diálogo e aparece o vídeo, né, dele brincando com a filha. O mesmo vídeo que aparece no começo do filme, mas agora devidamente contextualizado, né? E é isso, né, Danilo? Acho que são os elementos mais significativos dessa trilha até agora, né? E o que é que nós podemos tirar de uma mensagem para isso, né? É como você colocou muito, muito bem, né, Danilo? Não somos críticos de cinema, até onde o que a gente entende de roteiro, realmente o roteiro teve algumas falhas, mas não nos apegamos a isso, né? Nós nos apegamos realmente àquelas ideias que a gente vai encontrar em toda a tradição filosófica e que faz referência a todos os seres humanos porque nos conecta a todos. A questão do amor, a questão do tempo e a questão da morte. O que nos pede em termos de reflexão é que os diálogos eles não são trabalhados com uma profundidade filosófica, mas mesmo assim são belos porque são belos em si mesmo. E de certa maneira são diálogos que nos puxam o fio da ponta de Ariadne para que a gente continue, não simplesmente passe por esse filme, né, mas que seja um filme que nos ajude também a darmos à luz a conceitos cada vez mais profundos que enriqueçam a nossa vida. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, pela recepção calorosa e também a todos aqueles que nos ouvem. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também nos encontrar através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole e a filosofia como a arte de viver, podem nos encontrar através do site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn. Adágio, Sinfonia número 49, em Fá menor, La Passione.